Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. O convidado de hoje é o presidente do PSD no estado, Domingos Filho. Quais os planos e metas do partido para as eleições municipais? O que pensa o dirigente partidário sobre os governos, Eumano e José Sarto? Vamos saber como está a sigla nos principais pleitos no interior do Ceará. Como o PSD pretende sair da disputa de 2024 de olho na sucessão de 2026? Vamos abordar estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. Domingos Aguiar Filho é advogado, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e vice-governador do estado. Domingos Filho também presidiu o hoje extinto Tribunal de Contas dos Municípios. O convidado é presidente estadual do Partido Social Democrático, o PSD. Participam do programa, aqui no estúdio, o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho. E remotamente o diretor institucional do grupo, jornalista Paulo César Norões. Presidente, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo em nossos estúdios. E eu queria começar falando um pouco sobre a situação do PSD no estado. São quantos os candidatos a prefeito, quantos disputam vagas para as câmaras municipais e quais as projeções para os resultados dessa eleição? É uma grande satisfação em poder estar aqui nesse programa. O PSD hoje conta com 48 candidatos a prefeitos, acho que está havendo uma mudança em um município, devemos ir para 49, com 43 candidatos a vice-prefeitos e estamos em 113 municípios disputando as eleições, dos quais 91 em eleições majoritárias. E todos eles com o número de candidatos a vereadores, em regra, o número total. Então, nós verdadeiramente estamos participando muito firmemente das disputas no estado do Ceará. Em todas as regiões do estado do Ceará, há também uma boa distribuição das nossas lideranças. A partir de Fortaleza, da região metropolitana, aqui nós temos a deputada Gabriela Aguiar como candidata a vice de Evandro Leitão, temos aqui o Naomi Amorim no município vizinho de Caucaia, temos Luiz Carlos Feitosa em Itaitinga, temos o Paulo Dino em Beberibe, temos o deputado Lucílio Girão em Maranguape, para poder dar alguns exemplos da região metropolitana. E no estado do Ceará, em todas as regiões. O PSD, ele entrou, na verdade, que a campanha já está rodando nessa disputa de 2024, presidente, com algum aliado preferencial ou com alguma restrição a forças políticas no mapa do estado do Ceará? Nós somos um partido de centro, portanto, nós não temos restrição a nenhum viés ideológico. Nós temos restrição a pessoas. Isso na política, você fazer restrição às pessoas é uma coisa muito difícil. Até porque o que você pode apontar o dedo hoje querendo afastá-lo, amanhã ele pode ser seu aliado. Então, assim, não tem partido em que a gente não possa se aliar. Eu digo hoje uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam se não é contraditório. Os dois partidos que nós mais temos aliança no estado, que é o PT e o PSB, são também os dois partidos que nós disputamos mais. E aí por quê? Porque o PT, o PSB e o PSD são os partidos que mais disputam municípios no estado do Ceará. Então, nós temos numa mesma região uma aliança entre PSD, PT e PSB, no município vizinho, numa região vizinha ou no município vizinho, não dá. Por quê? Porque essas alianças dependem muito, naturalmente, do olhar e do desejo das relações da política local. Então, não é razoável que as cúpulas partidárias se reúnam e digam o seguinte: bom, lá no município X, vamos fazer aqui uma permuta, o PT apoia o PSD em tantos municípios, o PSD apoia o PT em tantos, ou vice-versa. Então, assim, isso não existe. Na verdade, o que é que nós fizemos? Dentro do bloco de aliança de partidos que apoiam o governo,
nós sentamos com os dirigentes partidários, com o Cid, com o Camilo, com o Elmano, deputado José Guimarães, e os presidentes do partido, Conin, Eudoro Santana e tal, para poder falar só nesses dois, e daí nós fomos buscar quais municípios no estado do Ceará era possível acordo. Então, no que foi possível acordo, nós nos aliamos. Em outros não, ainda que com insistência. Por exemplo, vamos lá para o município de Caucaia. Há uma definição do Partido dos Trabalhadores em apoiar o Catânio, né? Que tem o apoio aí do prefeito Vitor Valim, e nós somos da oposição. O Naumi é um candidato de oposição. Então, ainda que as cúpulas quisessem fazer uma aliança, era uma aliança que as bases não aceitariam, porque estavam em campos distintos. Quixadá, o PT tem uma candidatura do filho do ex-deputado e ex-prefeito do município, Hilário Marques. Nós temos o do Ricardo, que é o nosso prefeito e é candidato à eleição. Deu aliança com o PSB, mas não deu com o PT. Então, o deputado Osmar Baquite está apoiando, e o PS, que tem o comando do PSB, está apoiando lá em Quixadá, mas disputando com o PT. E assim, município é município, né? Então, portanto, nós, os partidos que nós mais temos aliança são PT e PSB, os partidos que nós mais disputamos, PT e PSB. PC? Presidente, eu queria saber o seguinte, pela resposta que você deu agora para o Orivaldo, a gente vê um retrato bem fiel da esquizofrenia que o sistema político brasileiro proporciona, né? Os principais adversários do PSD são seus aliados, né? E isso está embutido aí algo mais para o futuro, né? A eleição em 2026, né? As eleições estaduais aí, onde cada partido precisa construir uma base sólida nas eleições municipais para ter mais respaldo, ter mais, digamos assim, força na mesa de negociações para a composição em 2026. Na eleição passada, em 2020, o PSD do senhor foi o segundo maior partido, né? Teve 28 prefeitos na época, elegeu 28 prefeitos, foi o segundo partido a eleger o maior número de prefeitos, perdendo apenas para o PDT na época, estava todo mundo junto, o PDT teve 66 candidatos eleitos, né? Qual é a projeção que o senhor faz para esse ano para o PSD? Ele cresce, ele fica mais forte ou ele se mantém no mesmo padrão? Bom, os cargos majoritários, eles podem deixar a legenda sem perder mandato. Isso fez com que, a partir das eleições de 2022 e depois das eleições de 2022, evidentemente nós tivemos algumas percas. Nós elegemos 28 prefeitos, nós tivemos problema, perdemos 8 prefeitos durante esse período. Na eleição perdemos 3, porque 25 dos 28 prefeitos acompanharam a nossa decisão e apoiaram Roberto Cláudio, em que eu era o candidato a vice-governador. E os 3 que não acompanharam, naturalmente, já abriram a porta para sair do partido. E depois disso, nessa linha de troca de partido, nós perdemos mais 5. Então, hoje nós temos 20 prefeitos. Tá? Temos 48 candidatos. Então, eu acho que os sinais das ruas, das eleições nos municípios, me permite arriscar que nós vamos ampliar o número de prefeitos. Presidente, houve uma especulação muito grande, né, em torno de quem seria o nome apresentado para compor a chapa com Evandro Leitão. Inclusive, apostou-se muito que a candidatura seria mais próxima ali do Partido dos Trabalhadores. Como se deu a escolha da deputada Gabriela? Isso passou aí pela decisão somente dos dirigentes? As bases foram consultadas? Bom, quando se começou a tratar a possibilidade de acordos e quais eram os partidos que estavam dentro da base para apoiar o deputado Evandro Leitão, é natural que todos os partidos possam colocar os seus players à disposição, os seus nomes à disposição para serem avaliados. A deputada Gabriela Aguiar,
foi avaliada nesse conjunto a partir das lideranças maiores do partido que indicou o candidato. Então, quais foram as lideranças maiores indutoras da candidatura do deputado Evandro Leitão? Sem nenhuma dúvida, o ministro Camilo Santana, que é hoje a maior liderança política do estado do Ceará, o governador Camilo, né? o senador Cid, enfim, os demais, e o conjunto dos demais partidos, modestamente a gente, o PMDB, o PP, o Republicanos, do senador Chiquinho Feitosa. Então, é um conjunto de partidos que formaram essa aliança. A partir daí, havia, as indicações das próprias pesquisas qualitativas sinalizavam que deveria ser uma mulher e uma mulher que fosse da área médica. Então, isso começou a indicar na direção da Gabriela, né? Que é mulher, jovem, médica, geriatra, professora da universidade, trabalhou no serviço público de Fortaleza. Então, enfim, essa linha de raciocínio e atendendo a estratégia de natureza política levou para que a Gabriela fosse a candidata, com o apoio de todos os demais partidos. Não houve resistência? Nenhuma resistência. Na verdade, o que se colocou aí como alguma disputa que pudesse haver entre o PSB e o PSD, isso não é fato. Isso nunca aconteceu, né? O PSB nunca postulou a questão desse carro. Então, assim, eu fiquei assistindo, quem tem... Eu com 16 anos de idade era presidente do PMDB Jovem do Ceará. Hoje eu tenho 10, né? Porque a vida começa aos 50, eu só tenho 10. Então eu tenho esse tempo todo de vida pública, já dá para ter aprendido alguma coisa, que tem que ter moderação com relação a isso. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu, nunca existiu. Até porque não existia, se o PSD também não tivesse indicado a vice, estaria votando no Evandro do mesmo jeito. Então, nunca aconteceu isso. Então, a escolha foi nesse sentido. Não foi de exclusão de ninguém e nem de imposição de ninguém, mas dentro de uma racionalidade política que pudesse atender o que as pesquisas qualitativas recomendavam. Presidente, de qualquer forma, por coincidência ou não, e há quem diga que na política não há coincidência, saiu de uma das famílias mais tradicionais da política do Ceará, atualmente, né? No caso, a sua filha, a candidata a vice-prefeito na chapa do Evandro Leitão. Aí eu pergunto, essa tradição familiar ajuda ou atrapalha o processo político republicano aqui no estado do Ceará? Eu acho que ela não tem nenhuma relevância, até porque, vamos começar, a política é paixão. É vocação, tá? A mesma coisa. Eu estou aqui num debate que inclui aqui um querido jornalista que segue uma tradição do pai. Política é vocação. Como é que o PC Noronha poderia deixar de ser um jornalista, tendo do pai o maior expoente do jornalismo cearense? Então, e aí eu vou condenar então o PC, opa, peraí, você não pode fazer jornalismo não, tá? Sai aí, vai fazer medicina, porque você não pode fazer a mesma coisa que seu pai fez. Pelo contrário, é muito natural que os filhos tendam a acompanhar as escolhas dos pais. Por isso que nós temos nas democracias, nas maiores democracias do mundo, assim. Bush, Estados Unidos. 3 filhos governadores. Ele presidente, o filho presidente. Para dar exemplo, na maior democracia do mundo. Se você for para todos os partidos, vamos para o Suplicy em São Paulo. Ele e a esposa. Para qual partido você quer? De esquerda, de direita, de centro? Então, são vocações. Como é que eu vou poder querer que um filho de Patrícia e de Domingos Filhos, 2 políticos que adoram, que fazem política, tomam um café, almoçam e jantam política, nasceram dentro de uma urna? Por isso que meus 2 filhos, o deputado Domingos Neto e a Gabriela, são deputados por vocação. Você pode dizer isso, Ferreira Gomes. Vem de 1936, de igual forma, né? Do Zé Euclides Ferreira Gomes, Júnior, Ciro, Cid, aí você vai dizer que Ivo, você vai dizer que isso é demérito com a família, com um conjunto extraordinário de serviço prestado que eles têm no Ceará? Ao contrário, eu faço me orgulhar muito disso.
E já estou preparando meu neto que vem em 36. Eu contei aqui, em 36 ele está entrando. PC? Dentro dessa resposta dele, do Domingos, eu queria colocar isso, que além de você ter um sobrenome, você precisa também ter luz própria, né? E a deputada Gabriela, ela chega para essa eleição, ela está no primeiro mandato de deputada e agora é candidata a vice-prefeita. Queria saber qual é a expectativa em torno dessa presença dela. Que tipo de vice-prefeita a gente pode esperar da Gabriela? Qual vai ser o papel dela como vice-prefeita? Até onde ela vai? Bom, primeiro quero lhe dizer isso e lhe agradecer a ponderação que você faz. Leia a história da Gabriela, que ela tem absolutamente luz própria. Aliás, como o Domingos Neto também. Não há coisa que mais orgulha um pai e uma mãe poder saber que seus filhos são melhores do que ele. Isso que acontece comigo e com a Patrícia. Graças a Deus, a Gabriela e o Domingos Neto, além de terem luz próprias, têm demonstrado caminho, ousadias e habilidades e competência para serem melhores do que nós. A Gabriela, por exemplo, primeiro mandato de deputada estadual. A que mais tem projeto de lei e lei aprovado na Assembleia Legislativa. A que mais debate as causas da mulher, da política do idoso, de todas as áreas da saúde, é ela. Então, ela tem a própria luz. Se o sobrenome permitiu que ela entrasse na vida pública a iniciar da nossa sólida participação política, o nome dela e o trabalho dela e a luz própria dela está dando o próprio rumo. E ela vai andar longe aí sem precisar da gente, pelo contrário. Nós vamos estar aí só para curtir e alguma coisa que ela que tiver um pouco ainda de sabedoria da estrada para poder ajudar. Então, vice, eu fui vice-governador do CID. E talvez o vice-governador que mais participou das gestões. Mas essa é uma escolha do governante. Porque o vice é uma figura que substitui ou sucede o titular. De modo que essa pergunta deve ser feita para o Evandro. Porque realmente aí depende... Não, mas eu imagino que vocês conversaram sobre isso. Né? Não, jamais conversaram. Até porque não tem muito sentido a gente conversar sobre isso agora. Pareceria um arranjo, olha, eu só vou se for nessas condições e tal. Isso é conquista. Isso é conquista. Se efetivamente vencermos as eleições, como acho que Evandro vai vencer, ele vai buscar naquilo que entender que ela melhor possa contribuir. E ela tem vários talentos para contribuir em várias áreas. Presidente, eu quero pedir uma licença para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o presidente do PSD Ceará, Domingos Filho. Presidente, nós estamos, obviamente, no início de uma campanha eleitoral. A grande maioria do eleitorado ainda nem se atentou para o fato de que novamente tem que voltar às urnas esse ano. Mas nós já temos algumas pesquisas aí que indicam que o deputado Evandro Leitão ainda não conseguiu emplacar aí como um dos principais postulantes. Quais serão os grandes desafios para essa candidatura? O Evandro está saindo 3 vezes maior do que o Roberto Cláudio e de que o Sarto. A essa altura das eleições, do Roberto Cláudio e do Sarto, eles estavam entre 3%, 3,5%. As eleições verdadeiramente só começam a se definir quando você tiver aí 10 dias de televisão. Por quê? Porque nós estamos em uma grande cidade, é diferente do interior do estado, em que o interior do estado, se a cidade é menor, o candidato praticamente visita todas as casas. Conhece todo mundo conhece o candidato. Em uma capital, uma cidade grande, naturalmente é a televisão que vai fazer chegar a mensagem dos candidatos ao eleitor. Então o eleitor vai estar atento ao que o rádio e a TV está apresentando de proposta para poder ele começar a fazer o seu juízo de valor. Então, é por isso que, por exemplo, para dar uns exemplos, nesse primeiro momento, os que mais se destacam são os que têm maior conhecimento.
o capitão sai na frente, sim, mas saiu em 4 eleições na frente. Em 4 eleições, 2 para prefeito de Fortaleza, 2 para governador, muito na frente, e quem foi que ganhou todas as 4 foram os que estavam em 4º lugar. Tá? Então assim, se a pesquisa resolvesse a eleição, não precisava ter eleição, era só pesquisa, né? E ainda mais quando se tem as pesquisas mais díspares do mundo, porque nitidamente, com desvio de finalidade. Como é que você pega no mesmo dia 4 tipos de pesquisa, 4 institutos, os 4 saem com números diferentes? Então, aliás, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser corrigida pelo TSE, porque precisa ter um rigor mais forte em como você pode fiscalizar essa questão. Então, o maior desafio então, assim, é tornar-se conhecido. Tornar-se conhecido. Então, por mais o Evandro, claro, foi secretário de Estado, é presidente da Assembleia em 2º mandato, etc e tal, tem uma atuação grande em Fortaleza, mas tem um nível de desconhecimento muito grande ainda, de igual modo a Gabriela. Então, a partir do instante que isso acontecer, a partir do instante que se mostraram os apoios que tem, a partir do instante que se mostraram quais são os propósitos e a possibilidade de realizá-los, a partir desse instante, você começa a apresentar. Então, assim, se daqui a 20 dias vocês me convidarem de novo para uma conversa dessa aqui, os números já serão outros. Entendi. Presidente, na eleição anterior para o governo do Estado, o senhor foi candidato a vice-governador na chapa do então candidato Roberto Cláudio, né? Isso. E aí houve um processo, uma cisão lá no grupo, e o senhor, pela dinâmica da política, está hoje aliado ao PT. Nos conte um pouco desse processo de ida e de volta, que é própria da dinâmica, mas que também envolve, às vezes, rachas, reconexões, o dia a dia da política, como o senhor coloca. Nos conte um pouco disso. Claramente, nós sempre fomos aliados do PT. Tivemos junto na eleição com o Cid em 2 mandatos. O PT, junto com o PSB, que o Cid à época era do PSB, junto com a gente, etc e tal. Tanto que eu fui presidente da Assembleia 2 vezes no primeiro governo do Cid e fui vice do Cid no segundo governo, aliado com o Partido dos Trabalhadores dentro desse mesmo arco de aliança. Voltamos 2 vezes no Camilo para governador. Nessas eleições últimas, qual era o desenho público que todo mundo sabia, vocês anunciavam todo dia? Era uma aliança em que o Camilo do PT era candidato a senador, o PDT indicaria o candidato a governador e o PSD a vice. Nós estávamos aqui numa disputa com o MDB, PP, etc e tal, e o próprio PT. Muito bem. Ficou configurado isso. Eu saí candidato a vice do candidato ao PDT, em que o PT era o candidato a senador. A convenção que eu fiz no município de Itauá já anunciava uma aliança. Camilo, senador, Roberto, governador, Domingos Filho, vice. 2 dias depois eles romperam. O PT e o PDT. Por quê? Porque discordaram da candidatura do Roberto Cláudio. Olha, eu fui convidado a ser vice do PDT, seja ele qual fosse o candidato. A partir daquele instante, evidentemente, embora com todas as relações políticas tendo sido assediado para mudar de posição, eu não iria escrever na minha biografia um ato de covardia desse, de fragilidade desse, deixando o Roberto só. Embora sabendo que as eleições eram amplamente... Está aí, um caso concreto. O Elmano tinha o quê? Tinha 4, 5 pontos. E, no entanto, eu já sabia, no início da campanha, que ele era amplamente favorável a vencer as eleições. Aí você vai dizer, por quê? Porque tinha um apoio do Lula com 80%, o apoio do Camilo com 80%, em uma eleição casada. Todas as eleições foram assim, basta você voltar à história. Aonde o Lula venceu, o Lula levou seus candidatos. Agora mesmo, aonde o Bolsonaro venceu, o Bolsonaro elegeu seus candidatos, porque as eleições passam a ser eleições casadas. Entendeu? E então o que eu fiz? Fiquei ao lado de onde o compromisso se tinha. Bom, terminaram as eleições, o Cid e o Camilo, o Elmano, até num ato de muita humildade, porque venceu as eleições no primeiro turno, sem precisar da gente, nem do PDT, nem do PT, do PDT que ficou com o Roberto, eu falo, procurou rearrumar essa aliança.
Então, buscou o PDT, e vocês sabem disso claramente, depois terminou, e o PDT, parte do PDT quer, outra parte não quer, enfim, até dar essa cisão, e buscou a gente também. Então, o que é que nós fizemos? Reagrupamos aquilo que historicamente já era o nosso relacionamento político. Então não teve nada diferente disso, até porque tudo isso foi, inclusive, público, aberto e público e tal. E aí nós estamos juntos nessa aliança. PC? Presidente, você falou aí da força dos padrinhos, né, na eleição passada. O Lula teve uma influência muito forte aí na eleição do Eumano, né, juntamente com o Camilo. E a gente vê que algumas pesquisas apontam agora, nessa eleição, um possível direcionamento para a reprodução em algumas cidades do Estado dessa polarização nacional entre Lula e Bolsonaro. Fala-se que em Fortaleza há uma tendência de acontecer isso em relação às candidaturas de Evandro Leitão e André Fernandes, e a mesma pesquisa aponta também que em Caucaia há essa projeção para uma polarização entre Catanho e o coronel Aginaldo, né, que é do partido de Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor analisa essas projeções e se acha que isso pode acontecer de fato? Bom, eu não creio que nos maiores municípios há ainda uma certa influência. Mas a influência nacional na eleição local, ela é pequena. Ela é muito grande na eleição estadual. Por quê? Porque os votos são juntos, são casados. Você estava 13 lá e 13 cá. Estou votando no Lula lá, 22 lá, 22 cá. Estou votando no Bolsonaro, estou votando aqui. Então, a eleição é casada. Quando a eleição é solteira, quando a eleição é independente, como é o caso das eleições municipais, essas forças passam a diminuir. E as forças maiores são das lideranças mais próximas, da liderança local. Então, por exemplo, qual é a força grande em Fortaleza, você vai ver? Do Camilo maior do que a do Lula. Sem nenhuma dúvida. Muito maior do que a do Lula, do governador, né, do Cid, etc e tal. Essas forças passam a ser maiores porque estão mais próximas do eleitor, estão mais próximas do cidadão. Entendeu? Então, eu não creio que isso vá ocorrer de dizer o seguinte, eu vou segurar só segurando nas decisões nacionais. É fato que tanto o Bolsonaro como o Lula têm uma linha, apadrinhando um candidato, tem uma linha forte de garantia de voto. É fato. Essa linha é absolutamente decisiva? Não. Por quê? Porque a eleição não é junta. Tá? Então, ela é colaborativa. Por exemplo, você vê, o capitão começou a diminuir, vai diminuir mais ainda, porque o Bolsonaro veio aqui e caracterizou, disse quem era o candidato dele. Então, as forças do bolsonarismo que votaram no capitão tendem a ir para o André. Como, naturalmente, as forças que sempre acompanharam essas decisões desse conjunto de liderança começam a vir para o Evandro. Que reúne não só o Camilo, que é o maior do Estado hoje, o maior de Fortaleza, né, que reúne o Cid, né, que reúne o Lula, então elas aqui começam, os padrinhos são padrinhos muito bem, digamos assim, avaliados em Fortaleza. Então, há sim, mas não nessa linha de dizer, o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro resolve a eleição. Não resolve. Não resolve porque, se assim fosse, você ia ter nos partidos deles os que tinham mais prefeito no Brasil. E não é o caso. Então, assim, tem uma influência forte. Mas quanto mais próximo do cidadão a liderança for, como é o caso do Camilo aqui, mais força ele tem Vou dar um exemplo. Houve uma disputa forte entre o Eumano e o Roberto Cláudio, em que o Eumano tinha um apoio do Lula e o Roberto Cláudio do Cid, que era o governador. Era a liderança mais próxima, foi quem venceu. A força muito forte da Luiziane, que é outro nome fortíssimo, que ajuda aí sim, como liderança local, a questão do Evandro. Como a força, por exemplo, de um deputado como o Célio Student, nosso, deputado também, com 105 mil votos, tem uma causa que vem aqui que ajuda o Evandro. Então, são as lideranças mais próximas do cidadão, sem nenhuma assim, demérita das lideranças nacionais, pelo contrário.
Mas o eleitor quer estar mais próximo do líder. Nesse sentido, presidente, Ô, nós temos... Carla, Pois não, PC. Carla, deixa eu só perguntar aí, em cima do que ele falou aí, falou do apoio da Luiziane à candidatura do Evandro. E essa é uma interrogação muito forte, eu queria que ele discorresse mais, já que ele está participando dos bastidores. A Luiziane vai participar da campanha do Evandro? Eu não conversei com a Luiziane, não conversei com ela assim, mais recentemente. Mas se a Luiziane ajudou a essa construção, quer dizer, ela é uma mulher de luta, é uma mulher guerreira, se ela compreendeu o momento em favor do Evandro, mais cedo ou mais tarde ela vai se incorporar. A meu juízo. Eu não conversei com ela, até porque se ela discordasse para valer, você conhece a Luiziane e é um mérito muito grande dela, coragem e luta. Então, se ela tivesse discordado para valer, ia para Corá, disputando contra tudo e contra tudo, como já fez em outras vezes, e venceu. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai estar assim na campanha. Ela está ajudando aí o Catânio e nós até estamos em posições diferentes lá no município de Caucaia, mas vai se incorporar aqui, eu acho. Presidente, nós estamos observando nesse início de campanha uma tentativa de reprisar o que aconteceu na eleição passada, quando a imagem do Eumano foi fortemente vinculada à do Lula e à do Camilo. Então, o Evandro está recorrendo muito a esses padrinhos nesse primeiro momento da campanha. E, nesse sentido, o senhor acredita que a estratégia mais adequada seria reforçar a própria imagem do Evandro como um gestor eficiente à frente da presidência da Assembleia? As duas coisas, elas andam juntas. Você vai esperar isso. Já começou se o Sarto não vai se valer muito da imagem do Roberto Cláudio. Claro que sim, porque é muito bem avaliado em Fortaleza. Então, quando você tem um padrinho que soma, evidentemente que você traz para agregar, né? Então, já você já vê, já começou as aparições, e quanto o Roberto Cláudio vai estar na propaganda institucional e nos movimentos do Sarto. Por quê? Porque o prefeito está muito mal, e a maior liderança do PDT em Fortaleza chama-se Roberto Cláudio. Então, enfim, e os que não podem aparecer, afasta. É assim, faz parte. É verdade. Presidente, o senhor tem uma história política muito vinculada ao municipalismo, né? E inclusive defende bandeiras, etc. Como que essa pegada, ela contribui com o diálogo com os outros entes? Por exemplo, um prefeito de Fortaleza que terá ou não no mesmo grupo político um governador do estado, que terá ou não no mesmo grupo político um presidente da República. Como que essa feição municipalista que o senhor defende pode fazer essas pontes, né, institucionais para o bem da cidade, independentemente da política? Bom, primeiro porque sou municipalista, porque acho que tudo ocorre no município. Aí como formação pessoal, tá? E acadêmica, mas aonde é que o cidadão mora, vive, trabalha, se vale do serviço público? É no município. O Estado e a União são entes imaginários da federação. O ente real é o município. E por isso que eu sempre fui muito a favor do fortalecimento das políticas municipais e da melhor redistribuição orçamentária do país, porque esse é o grave problema. Hoje nós temos 54% das receitas na União. A participação dos municípios é de 21,5%. Ora, como é que, se é a base que atende a tudo, que se eu precisar de um posto de saúde, eu não vou buscar na União, vou buscar no município. Né? Se eu precisar de um hospital, não vou buscar na União, vou buscar no município. Se eu precisar da escola de educação infantil, de ensino fundamental, eu vou buscar no município. O serviço de limpeza pública, vou buscar no município. É razoável que ele tenha a menor participação no bolo tributário nacional? Não é razoável. Então, estou justificando porque eu sou municipalista. Segundo, como é que é a relação com os entes? De muita dependência. Por quê? Porque eu acabei de dar dados a vocês. Porque a partição do bolo tributário nacional é absolutamente injusta. Não só com o município, com o Estado também, que tem um pouco mais de participação. Como é que eu sou o órgão, a União, que é o órgão que cuida, digamos assim, da elaboração das grandes políticas públicas e não da execução, é quem fica com o maior bolo. Então, essa relação, por isso que ela fica cada vez mais dependente.
você não tem, até os grandes estados, são exceções de municípios muito ricos aí, que tem royalties do petróleo, no Espírito Santo, no Rio, em alguns outros cantos. Todos os demais ficam dependentes, em grande medida, para o seu investimento, claro, que do Orçamento Geral da União. Daí as marchas a Brasília, etc. As marchas a Brasília é para pedir um pouco, para aumentar a participação. Uhum. Mas quando você tem assim, os grandes investimentos, seja dos estados, seja dos municípios, tem a participação do Orçamento Geral da União, porque só pode acontecer se for assim. Presidente, eu vou pedir mais uma vez a licença, porque nós precisamos de mais um intervalo e voltamos em seguida com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o presidente do PSD Ceará, Domingos Filho. Eu já volto com você, PC. Pois é, eu queria pegar no gancho da resposta anterior do presidente Domingos Filho, quando ele falava das dificuldades, ele como municipalista, né, falava das dificuldades, das questões de receitas, né, que são muito vinculadas a Brasília, né? Eu queria que ele fizesse uma análise em relação a como vai ficar tudo isso a partir da nova reforma tributária, que está aí em vias de ser aprovada. Né? Há uma expectativa, e aí a gente vai ver a partir do momento da concretização, mas há uma expectativa de que isso possa melhorar as receitas municipais, sobretudo quando você fizer a inversão do ICMS, que passe a ser cobrado no destino, tá? Por quê? Porque isso, hoje, por exemplo, você compra uma geladeira no município de Jati, um pequeno morro em Guaramirangos, pequeno município do estado do Ceará, e o ICMS fica em São Paulo. Então, quer dizer, o gasto foi aqui e o ICMS ficou em quem já está ganhando com a indústria, em quem já está tendo um emprego na indústria, em quem já está assim. A partir do instante que você fizer isso aqui e voltar para ser no destino, aí você ajusta mais do ponto de vista tributário, ou seja, lá fica com emprego, né? Lá onde produz, fica com esses recursos advindos da produção e esse aqui do consumo, entendeu? Então, você equilibra mais, pode ser que melhore um pouco mais. Hoje, há realmente, além de você ter uma total autonomia do município com capacidade de investimento próprio, é muito pequena. Em função de que cada vez mais você municipaliza o serviço, você apresenta ou delega para o município o exercício e a execução do serviço, mas não traz o recurso. Então, evidentemente, se você pegar quanto é que custa um PSF, um Programa de Saúde da Família, e quanto é o município interior do Ceará, recebe R$11.500 para um Programa de Saúde da Família e gasta 60. Então você vê como você termina tendo que tirar muito do seu recurso próprio em desfavor de um conjunto de outras políticas. Uhum. Presidente, pensando nesse primeiro turno, o campo da disputa, na sua avaliação para o Evandro, se dá com o Sarto, se ele precisa disputar esse voto com o Sarto, e na sua avaliação também, qual é a situação do Sarto hoje? Ele consegue, durante a campanha, mostrar quais foram os feitos para realmente fazer com que o eleitor entenda que ele precisa de mais 4 anos? Com relação a primeiro turno, como a eleição aqui, nós temos um conjunto de candidatos, mas digamos assim, pontuando mais, se eu dividir aqui 3 do centro-direita e 3 do centro-esquerda. Então, centro-direita lá, nós vamos ter o capitão, vamos ter o André e vamos ter lá o Eduardo Girão. O senador, o Girão, tá? Bom, se você for pegar, como o PC aqui apontou, a que nível de influência do Bolsonaro vai ser nessas eleições? Se você tem no nível de influência aí de 30 e poucos % de influência assim, de eleitor cativo que acompanharia em qualquer decisão, qual é o nível de distribuição disso aqui?
Então, assim, se efetivamente isso se distribuir nesses três, sem captura de voto de fora, pode ser que nenhum dos três vá. Nenhum dos três possa ir para o segundo turno. Ok? Vamos para os três do lado de cá. Então, Evandro, Sato, candidato do PSOL. Tá? Então, assim, aqui nós vamos para as mesmas divisões. Então, a campanha, o volume de campanha, a força do candidato, de convencimento do candidato, de propósito do candidato, dos padrinhos, é que vai fazer com que você tenha aí uma diferença. E aí é onde o Sato, embora muito mal avaliado, dividindo para 6, pode ir para o segundo turno com 18%, 20% dos votos. Então, é uma possibilidade de ir. É uma possibilidade de ir. A eleição do segundo turno, aí é mano a mano, é plebiscitária, ou um ou outro, tá? Então, a eleição para o segundo turno, a chegada do segundo turno, vai ser muito emocionante e muito parelho aí entre os candidatos aí do centro-esquerda e do centro-direita. Eu espero que o Evandro seja um que garante sua vaga e vai garantir. Só para fechar essa avaliação, a utilização da imagem do Roberto Cláudio não reforça essa avaliação negativa que se faz da administração do Sato? Por isso que eu falei, esperem aí que vai já aparecer, para poder tentar puxar um ponto positivo de um prefeito bem avaliado no passado, para ver como é que diminui o problema do atual. Muito bem. Presidente, vou fazer aqui, dado o corrido da hora, fazer duas em uma aqui, mas coisa prática, né? A primeira, como que o resultado eleitoral, principalmente em Fortaleza, vai desenhar 2026, onde certamente o PSD deve estar no jogo, né? E se faz sentido a crítica que tanto aliados como adversários fazem ao PT em relação a uma pretensa hegemonia na política, tanto no Ceará como no Brasil? Eu não sou muito daquele que reclama com relação a isso. Sabe por quê? Porque só não faz hegemonia quem não pode. A verdade é que os partidos políticos existem para ocupar espaços. E o voto é livre, né? E o voto é livre, se a força é suficiente para poder concentrar candidaturas, todo mundo faz e todo mundo fez a vida toda, inclusive no Ceará. Quando o PSDB pôde, fechava de cabo a rabo, escolhia o candidato, a cúpula escolhia, o Tasso estava super poderoso, Ciro, etc. E fazia, é fato. Então, eu não sou daqueles que fica reclamando com isso, reclamando do partido que é meu aliado, mas que quer isso, quer aquilo. Não, eu também quero. Então, eu vou fazer por onde? Então, eu vou lutar para que meu partido tenha substância para ocupar os espaços. E não vou ficar reclamando do partido que está fazendo a tarefa dele. Seja o PT, seja o PSB, está aí o Cid fortemente, o PSB vai sair muito forte nessas eleições. Por quê? Porque ele é uma grande liderança, está trabalhando isso. Então, enfim, eu acho que, você falou bem, que é que nós vamos chegar aqui ao final? Todos os partidos trabalharem, ocuparem seus espaços para depois sentar na mesa novamente. Vem as novas eleições, então vamos embora discutir as novas eleições. No momento adequado. E qual é esse momento? Em 26. E como a política ela é muito cíclica e depende muito de momentos, de eventos, de composições, etc. Cada vez mais com relação às eleições de 2026 e 2026 só vão se definir lá no apagar das luzes de 2026. PC? Presidente, com relação a um tempo atrás, a gente dizia que as eleições só começavam para valer quando começava o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Hoje nós temos aí uma campanha, inclusive, que começou antes do tempo, porque a pré-campanha já vem aí desde o início do ano, né? Está nas ruas e nas redes sociais, que são também um campo muito, muito forte hoje, né? Eu queria saber da sua avaliação de qual é o real tamanho hoje da importância da propaganda política no rádio e na TV, a chamada propaganda gratuita, que não é tão gratuita assim, que a gente sabe, né? Mas que foi muito forte no passado e esse ano ainda tem disputas com outros meios, como as redes sociais, por exemplo. Qual é a força da propaganda na TV e no rádio? Continua muito forte.
muito forte. As redes sociais, evidentemente, que impactam também. Todos os candidatos estão usando fortemente as redes sociais, mas, ainda assim, todas as pesquisas mostram que a TV e o rádio continuam liderando isso. E tem uma outra coisa que você deve levar em consideração. É aquilo que, quando a TV e o rádio entram diretamente na casa do cidadão sem pedir licença, né? Se você está com a televisão ligada, está com o rádio ligado, vem a vinheta, ela entra aqui, então ela massifica mais de que as próprias redes sociais que eu preciso buscar. Embora elas cheguem para mim também, mas eu na outra eu tenho menos filtro. Por isso que as vinhetas de 30 segundos, elas, segundo os marqueteiros, passam a ter mais importância do que o próprio horário. Porque o próprio horário você pode não gostar e dizer, não, vou fechar ali a televisão, não vou assistir naquela. A outra não, estou assistindo a novela, ela entra. Entendeu? Por isso que os partidos políticos lutam muito por tempo de TV. Por isso que os candidatos lutam muito por tempo de TV. E aí, por exemplo, nós estamos aí com o privilégio do Evandro ter 56% do tempo todo, quase isso, porque ficamos com os maiores partidos apoiando. Então, é muito forte ainda. Ainda é muito forte. Por isso que eu comecei dizendo aqui. Mas saber usar é essencial, né? Exatamente. Por isso que eu falei aqui lá no início, quando perguntaram, quando se perguntou. Eu digo, olha, os números, né? Eu digo, você só vai mesmo saber para valer quando tiver aí 10 dias de televisão. Presidente, como é que o PSD tem tratado essa questão das mulheres no partido político e qual a sua avaliação sobre a importância do voto feminino nessa eleição? Nós sempre tivemos uma preocupação toda especial. A presidente do PSD, mulher, era um deputado estadual que, evidentemente, se dedica muito para isso. E você tem uma ideia, nas eleições passadas, nós elegemos 28 prefeitos, dos quais 9 eram mulheres e 8 vice-prefeitos. Qual é que é a dificuldade que nós temos? A Érica Amorim é presidente do PSD, mulher. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? E olha que eu, pessoalmente, me dedico muito. Eu tenho 2 mulheres dentro de casa. A Patrícia, que é prefeita, a Gabriela, que é deputada e que eu estimulei muito a entrar na política ambas. Mas há nas mulheres um sentimento de receio. Eu digo sempre que as mulheres são muito mais responsáveis, as mulheres são muito mais comedidas, embora elas estejam ocupando espaços cada vez maiores na sociedade, quando chegam na política elas passam a ter um certo receio pelos maus exemplos que se vê todo dia na TV. Então a mulher chega lá, mas eu vou entrar nisso. Se é de governador, senador, prefeito, vereador, não sei o que e tal, os exemplos, gente presa. Então as pessoas chegam e ficam. Então há uma resistência das mulheres entrarem na vida pública. Daí que se tem aí os limites das cotas que se colocam. Olha, nós fazemos formação política. Nós trouxemos aqui para cá o INSPE, só para fazer formação política exclusiva de mulheres, tem mais essa. Nos nossos encontros, os encontros exclusivos de mulheres, nós deixamos as mulheres conversando com as mulheres. Por quê? Porque são diálogos que devam ser só entre as mulheres mesmo. Quais são os temores, quais são as dificuldades. Quer dizer, você tem a Patrícia, a minha esposa, foi vereadora e foi a primeira prefeita de Itauá nos anos 2000. Quer dizer, você chegava aqui naquele tempo que a pessoa chegava lá e dizia, não, eu não vou votar porque ela é mulher. Assim, você tinha discriminação forte, que isso aqui vem avançando, ainda tem muito, mas a esse ponto, lá no primeiro momento. Então, é um conjunto de quebra de paradigmas e de resistências que terminam por criar dificuldades nos partidos para arranjar mulheres candidatas. Por isso que saiu esse conjunto de mulher laranja, não sei o quê, botando só o nome sem ser candidato. Então, sim, eu acho que cada dia isso está evoluindo. Mas, a meu juízo, isso que o deputado Domingos Neto defende também, que seria o seguinte: a gente deveria ter um número de vagas exclusivas para disputa de mulheres. Então, eu não tenho que ter 30% obrigatoriamente que eu tenho. Se as mulheres não querem ser candidatas, se não querem ser candidatas em um determinado município, o que eu vou fazer? Deixa as vagas
deixa os 30% lá. E coloque a questão só dos homens, que é para mulheres disputarem com mulheres. Porque só assim a gente vai conseguir avançar mais. Ah, não tem, fica cadeira vazia. Fica cadeira vazia. Então você começa a dar mais substância para poder conseguir engajar. Eu estou dizendo assim, o nosso partido tem assim, trabalha tanto isso, que eu acabei de dizer, que nós tivemos aqui, com o INSPER São Paulo, uma formação política com todas as nossas lideranças mulheres do Estado do Ceará. É com esse debate importantíssimo sobre a participação feminina na política que nós agradecemos enormemente a presença do presidente do PSD Ceará, Domingos Filho, e agradecemos também a sua companhia, claro, sempre aguardando que estejamos aqui no programa Eleições 2024.